Boa tarde, pessoal do 7º ano. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje minha imagem não está aparecendo aí para vocês, devido a alguns problemas aqui no aplicativo. Porém, vocês podem me ver, tirar as suas dúvidas lá na aula online, né? Lá no Zoom, onde nós poderemos aí conversar, interagir um pouquinho, né? Você pode tirar as suas dúvidas e falarmos um pouco mais do conteúdo que estamos trabalhando, que é o intemperismo. Então, no bloco 13, né, que foi o bloco anterior, nós vimos um pouquinho sobre o conceito de intemperismo, né, que é a ação de alguns elementos sobre as rochas, modificando assim o relevo, né? E nós vimos que existem dois tipos de intemperismo: o intemperismo químico e o intemperismo físico. Hoje, nesse bloco, nós vamos ver um pouquinho sobre os fatores que interferem no intemperismo, os fatores que influenciam, tá? Então, vamos começar o nosso estudo aí com a leitura de um texto. Dentre os principais fatores que influenciam o intemperismo, tem-se principalmente, primeiro, o clima, que é o principal agente do intemperismo, pois ele determina a quantidade de chuvas e temperatura que atingirá a rocha, alterando quimicamente seus minerais. O clima também determina a quantidade de ventos que altera fisicamente as rochas. Então, as rochas, né, que estão em clima muito quente, né, em climas árido, semiárido, em climas com escassez de chuva, aquela rocha, ela vai sofrer a ação do intemperismo, né? Ela vai surgir na rocha erosões, rachaduras, né? Devido à ação do calor sobre aquela rocha, o que vai modificar os componentes da rocha. E onde há o excesso de chuvas também, né? Onde chove demais, aquela rocha ela vai ser modificada também pela ação da chuva, porque isso altera os seus minerais, né? Naquela área, principalmente onde a chuva ela age mais forte, aquela rocha ela vai sendo danificada, modificada. Já ouviram aquela expressão? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? E é bem assim mesmo. A água, apesar dela ser mole, né, como diz o ditado, e a rocha dura, quando a chuva ela bate demais, né, quando a gotícula de água, as partículas elas batem demais em um espaço só, elas caem em um espaço só, aquilo vai causando um buraco, né? Então, a ação da chuva ela funciona mais ou menos assim, né? Mais ou menos como diz nesse ditado popular aí. Outro agente aí modificador do intemperismo, que influencia no intemperismo, é o relevo. Ele determina o fluxo de água e sua infiltração no solo. Em terrenos mais íngremes, a infiltração da água no solo será baixa, enquanto que em terrenos mais aplainados, ela será maior. Isso é importante, pois quanto mais tempo de contato entre água e rocha, mais reações químicas, aumentando assim a ação do intemperismo. Então, o que acontece? Em terrenos mais íngremes, né, em terrenos que são que há uma variação no relevo, vai influenciar também no intemperismo. Por quê? Quando chove, né, a água ela vai vir aqui, né, para cima, para a rocha. E essa água, ela vai correr para baixo. Então, a ação da água aqui, ela vai ser pouca, porque a água não vai ficar por muito tempo aqui. Ela vai bater aqui e ela vai escorrer. A ação do intemperismo vai ser maior nessa área, porque a água, ela vai ter mais contato com o solo, porque aqui, em áreas planas, né, em áreas aplainadas, a água, ela não tem para onde correr. Então, a água ela vai infiltrar, causando modificações na composição, reações químicas que vão modificar o solo, ok? Existem também outros fatores que influenciam o intemperismo, tais como a composição mineral das rochas,
o tempo cronológico, né, que é a idade de cada rocha, o tempo de cada rocha, se é uma rocha nova, se é uma rocha antiga, e a cobertura vegetal e a rocha-mãe. Aqui, ó, nessa imagem aqui, a gente tem rocha coberta por cobertura vegetal. A cobertura vegetal, ela funciona como uma proteção para a rocha, né? Nós, quando a gente vai à praia, por exemplo, e usa pouca roupa, né? Roupa de banho, a tendência quando a gente sai no sol é queimar, né? Ficar a marquinha, aquela parte onde a gente está protegido pela roupa, ela fica protegida, enquanto aquela parte que a gente está desprotegido, ela queima, né? A gente fica vermelho, arde. Então, a rocha é a mesma coisa. A vegetação, ela é como se fosse uma roupa, né? Então, ela protege contra a ação aí do sol, da chuva também, né? Então, ela funciona como uma proteção. Vamos aí à correção das atividades. As rochas, na número 1, as rochas antes de serem trabalhadas pela erosão, são preparadas por um conjunto de reações químicas ou fenômenos químicos para a ação de desgaste. A essa fase que procede a erosão, denominamos, então, essa fase que procede, né, a gente viu lá na leitura do texto anterior, que ela se chama erogênese, né? Então, vocês vão marcar aí letra C, tá? Está lá no bloco 13, lá no texto que eu passei para vocês, ok? Na questão, eu pulei a 2, né? Da 1 eu fui direto para 3, mas sem problema. Na 3, observe a imagem a seguir. A rocha acima, representada por alterações em suas estruturas, configurando um exemplo de intemperismo. Então, essa rocha, ela não surgiu assim, né? Ela não era assim. Então, a ação do intemperismo sobre ela causou essas ranhuras aqui, né? Esse rompimento das rochas. Então, mudando aí a sua estrutura. Então, nessa imagem aí, a rocha ela apresenta fraturas, né? O que resulta aí na desagregação física em partes menores. Portanto, trata-se aí de um caso de intemperismo físico, tá? Então, vocês vão marcar aí na 3 a letra C, intemperismo físico, ok? Na número 4, como se comporta o relevo nos processos relacionados ao intemperismo? Então, o relevo, como eu citei para vocês, ele determina o fluxo da água e a infiltração dessa água no solo. E, como diz aí no texto, em terrenos mais íngremes, né? A infiltração do solo será baixa, enquanto em superfícies mais aplainadas, ela será maior, ok? Podem colocar essa resposta daí. Aí. Ela está aqui no texto também, olha. Bem na parte de relevos, né? Em terrenos mais íngremes, a infiltração da água será baixa, enquanto em superfícies mais aplanadas, ela será maior. Essa aí seria a resposta da 4. E isso é muito importante, porque quanto mais tempo contato com a água e o solo e a rocha, mais reações químicas essa rocha vai ter. Isso aumenta aí a intensidade do intemperismo, né? Então, vamos aí a número 5. Qual é a participação do clima em relação ao intemperismo? A gente tem aí no texto também, né? Lá no início, o clima, ele determina a quantidade de chuvas e a temperatura que atingirá a rocha, alterando quimicamente os seus minerais, né? Então, tá aí. Ele também determina a quantidade de ventos, podem acrescentar aí, também determina a quantidade de ventos que altera fisicamente as rochas, ok? Na número 5, né? Aliás, número 6.
Explique como ocorre o intemperismo químico. Então, o intemperismo químico, citado no bloco 13, no bloco anterior, ocorre a quebra da estrutura química dos minerais que compõem a rocha ou sedimento, que é o material de origem. As rochas, então, elas sofrem um processo de decomposição e a intensidade desse intemperismo é relacionada com a temperatura, ou seja, a pluviosidade e vegetação, ocorrendo principalmente aí em regiões intertropicais. Lembrando que em regiões intertropicais são aquelas que estão entre os trópicos, trópico de Câncer e trópico de Capricórnio, ok? Podem colocar assim: no intemperismo químico ocorre a quebra da estrutura química dos minerais que compõem a rocha, que sofrem um processo de decomposição. Ok? Então, essa foi a correção de hoje. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, estarei à disposição aí para esclarecer para vocês lá na reunião, lá no Zoom, ok? Tchau, tchau.